solidão, vazio e ansiedade, e estas são as principais queixas que o psicólogo existencial americano Rollo May encontrou repetidamente de seus pacientes. Em 1953, May publicou Man Search for Self, no qual explora estes problemas, que são talvez mais relevantes do que nunca na nossa era moderna. Quando a sociedade já não nos consegue dar uma imagem clara dos nossos valores e padrões, do que somos e do que deveríamos ser, somos então atirados de volta à procura de nós próprios. Esta é uma das poucas bênçãos de viver em uma época de ansiedade. Aventurar-se causa ansiedade, mas não aventurar-se é perder-se. Aventure-se no sentido mais elevado é precisamente tornar-se consciente de si mesmo. May observou que muitas pessoas sentem uma sensação de vazio em suas vidas. Eles não têm experiência definida de seus próprios desejos ou vontades e têm sentimentos dolorosos de impotência. As pessoas podem muito bem saber o que devem fazer, estudar, arranjar um emprego, apaixonar-se, casar e constituir família, mas rapidamente se torna evidente, mesmo para elas, que estão a descrever o que os outros esperam delas, e não o que elas próprias esperam. Querer. Como disse uma pessoa, sou apenas uma coleção de espelhos, refletindo o que todos esperam de mim. O poeta T.S. As palavras proféticas de Eliot descrevem o espírito da época: somos os homens ocos, somos os homens empalhados apoiados uns nos outros, capacete cheio de palha. Infelizmente. Forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem movimento. Alguns podem dizer que esse sentimento de vazio representa viver em uma época de incerteza e turbulência. Então, como se pode alcançar a integração interior num mundo desintegrado? May acredita que a questão de em que época vivemos é irrelevante. Este é um problema perene, e nenhuma sociedade pode desempenhar o papel do indivíduo ou aliviá-lo da sua tarefa de autorrealização e dos obstáculos que se colocam no seu caminho. E nenhuma situação mundial traumática pode roubar ao indivíduo o privilégio de tomar a iniciativa. Decisão final em relação a si mesmo. Cada pessoa deve chegar à sua própria consciência de si mesma, e faz isso num nível que transcende a época específica em que vive. Não é incomum culpar os tempos em que vivemos pelos nossos problemas, em vez de perguntar se algo pode não estar bem. Estarmos severamente fora de sintonia dentro de nós mesmos. Para ser mentalmente são, o homem deve estar constantemente lutando e esforçando-se por um objetivo que valha a pena. Acontece frequentemente que aqueles que se sentem vazios são os membros mais sensíveis e talentosos da sociedade, em contraste com o cidadão ou bem ajustado ou que é capaz, por enquanto, de encobrir os seus conflitos subjacentes. Há uma sensação de realização que surge com o cumprimento de metas externas. No entanto, à medida que continuamos a progredir externamente, chega um momento em que de repente nos deparamos com uma parede. É aqui que começa a tarefa mais importante da vida, ou seja, a busca de si mesmo. A imagem mais clara da vida vazia é a do homem moderno que vive uma existência rotineira e mecânica, ano após ano, quase como se não vivesse realmente a sua vida, mas fosse arrastado por ela. É um comentário curioso sobre o medo que as pessoas têm do tempo. Se muito tempo passa sem que elas percebam, elas presumem que se divertiram. Um bom momento é, portanto, definido como escapar do tédio. É como se o objetivo fosse estar o menos vivo possível, como se a vida fosse um episódio inútil que perturba um estado de inexistência que de outra forma seria abençoado. Quando estamos entediados, tendemos a dormir e isto é, a apagar a consciência e a ficar o mais extintos possível. O caminho monótono do homem oco é facilmente percorrido na maior parte do tempo, porém, um dia, surge o porquê. O ser humano não pode viver por muito tempo numa condição de vazio, se não cresce em direção a algo, não fica apenas estagnado, as emoções reprimidas transformam-se em morbidez e desespero e, eventualmente, em atividades destrutivas. Em termos junguianos, alimenta a sombra, o lado obscuro inconsciente da personalidade de uma pessoa, e até que se torne grande o suficiente para assumir o controle da vida de uma pessoa, como uma entidade autônoma. A experiência do vazio vem do sentimento de que somos impotentes para fazer qualquer coisa eficaz em relação às nossas vidas ou ao mundo em que vivemos.
Nesse caso, a pessoa logo desiste de querer e sentir e torna-se apática, como um mecanismo de autodefesa. Quando uma pessoa enfrenta continuamente perigos que é impotente para superar, sua última linha de defesa é, finalmente, evitar até mesmo sentir os perigos. O vazio anda junto com a solidão. Ma escreve: muitas pessoas sofrem com o medo de ficarem sozinhas, por isso, não se encontram. Quando alguém, por exemplo, rompe um relacionamento, muitas vezes dirá que se sente esvaziado. A perda do outro deixa um vazio interior, causando alienação. Quando uma pessoa não sabe com nenhuma convicção interior o que quer ou o que sente, ela se torna consciente do fato de que os desejos e objetivos convencionais que foi ensinada a seguir não lhe trazem mais nenhuma segurança nem qualquer senso de direção. O sentimento de solidão surge da grande ênfase em ser aceito socialmente. Temos sempre que provar que somos um sucesso social e as pessoas fazem o possível para serem queridas. E se uma pessoa fica sozinha a maior parte do tempo, as pessoas tendem a pensar que há algo errado com ela, pois é inconcebível para elas que ela escolha ficar sozinha. O silêncio é solitário e assustador. O espectro da solidão paira lá fora como a névoa que vem do mar. A morte é o símbolo da separação final, solidão e isolamento de outros seres humanos. Pascal escreveu que concluí muitas vezes que toda a infelicidade dos homens provém de um único facto, nomeadamente que os homens não podem ficar quietos numa sala. O homem precisa de relações com outras pessoas para se orientar. Quando está sozinho, tem medo de perder a experiência de ser um eu, pois é constituído por um conjunto de espelhos que representam as expectativas de outras pessoas. Substituímos nossas experiências emocionais profundas por conversas superficiais, e assim, tendemos a nos tornar mais vazios e solitários. Se as pessoas contemplam ficar sozinhas por um longo período de tempo, sem ninguém com quem conversar ou qualquer dispositivo para emitir ruído no ar, as pessoas geralmente têm medo de ficarem perdidas, perderem os limites para si mesmas, terem nada pelo qual se orientar. Por outras palavras, as pessoas têm medo de que, se perderem a dependência dos outros, perderão o sentido da sua própria existência. Na sua forma extrema, é o medo da psicose. Embora a solidão seja destrutiva, a solidão é construtiva. Somente equilibrando a vida social com a solidão temporária é que a pessoa volta à busca de si mesma, e é isso que muitos têm negligenciado desenvolver. A aceitação social e ser querido têm muito poder porque mantém sob controle os sentimentos de solidão. Uma pessoa está rodeada de um calor confortável, ele está mesclado no grupo. Ele é reabsorvido, como se, no símbolo psicanalítico extremo, fosse voltar ao útero. Estamos programados para pertencer a um grupo onde nos sentimos valorizados por nossas contribuições para ele. A pessoa perde temporariamente a sua solidão, mas é ao preço de desistir da sua própria existência como indivíduo, renunciando à única coisa que a levaria construtivamente a superar a solidão a longo prazo, nomeadamente, o desenvolvimento do seu próprio eu interior, e usar isso como base para relações significativas com outras pessoas. Assim, alguém pode estar rodeado por um grupo de pessoas e ainda assim sentir-se completamente sozinho, porque está alienado de si mesmo. Essa pessoa se entrega ao conforto a curto prazo, mas ao desconforto a longo prazo. A festa é anterior ao jejum mais fundamental. Os homens de pelúcia estão fadados a ficar mais solitários, não importa o quanto eles se apoiem. O vazio e a solidão são duas fases da mesma experiência de ansiedade. Quando uma nação é vítima da pobreza econômica e está psicológica e espiritualmente vazia, o totalitarismo surge para preencher o vazio e as pessoas correm para vender a sua liberdade, a fim de se livrarem da ansiedade que é demasiado grande para suportarem por mais tempo. Maio nos dá dois tipos de ansiedade, a ansiedade normal e a ansiedade neurótica. Para explicar o primeiro tipo, ele nos dá o seguinte exemplo: se você está atravessando uma rodovia e vê um carro acelerando em sua direção, seu coração bate mais rápido, você foca seus olhos na distância entre o carro e você, e a que distância você está. Você tem que ir para chegar ao lado seguro da estrada e atravessar correndo. Você sentiu medo e isso o energizou para correr para a segurança. Mas se,
Quando você começar a atravessar a estrada com pressa, for surpreendido por carros vindo da pista oposta na direção oposta, de repente você será pego no meio da estrada sem saber para que lado virar. Seu coração bate mais rápido, mas agora, em contraste com a experiência de medo acima, você sente pânico e sua visão pode ficar subitamente turva. Você tem um impulso, que, esperamos, você controla, de correr cegamente em qualquer direção. Depois que os carros passam em alta velocidade, você pode sentir uma leve fraqueza e uma sensação de vazio na boca do estômago. Isso é a ansiedade. A ansiedade normal é uma confusão e perplexidade básicas sobre para onde alguém está indo. Com medo sabemos o que nos ameaça e nossas percepções ficam mais aguçadas para superar o perigo. Na ansiedade, porém, somos ameaçados sem saber que medidas tomar para enfrentar o perigo. E em vez de se tornarem mais nítidas, as nossas percepções geralmente tornam-se turvas ou vagas. A ansiedade pode ocorrer em leve ou grande intensidade. Sabe-se que há pessoas que saltam de um barco salva-vidas e se afogam, em vez de enfrentarem a agonia maior da dúvida e da incerteza contínuas, sem nunca saberem se serão resgatadas ou não. Uma pessoa que sente ansiedade é como um piloto de voo transatlântico que passou do ponto sem retorno, que não tem combustível suficiente para voltar, mas deve seguir em frente independentemente das tempestades ou de outros perigos. A ansiedade é a reação básica do ser humano diante de um perigo à sua existência, ou a algum valor que ele identifica com a sua existência. Isso nos atinge no âmago de nós mesmos. May nos diz que em toda a sua intensidade, a ansiedade é a emoção mais dolorosa da qual o animal humano é herdeiro, sendo a ameaça de morte o símbolo mais comum da ansiedade. No entanto, a maioria de nós, na nossa era civilizada, não somos constantemente ameaçados de morte. A maior parte da nossa ansiedade surge quando algum valor que consideramos essencial à nossa existência como eu é ameaçado. Uma vez que os valores dominantes para a maioria das pessoas na nossa sociedade são ser apreciados, aceites e aprovados, grande parte da ansiedade dos nossos dias advém da ameaça de não ser querido, de ser solitário ou de ser condenado ao ostracismo. Todo ser humano experimenta a ansiedade normal de muitas maneiras diferentes à medida que desenvolve e enfrenta as provações e tribulações da vida. Contudo, enquanto a ansiedade normal é proporcional à ameaça real da situação de perigo, a ansiedade neurótica, por outro lado, é desproporcional ao perigo real. A pessoa se sente ameaçada, mas é como se fosse um fantasma. Nesse estado, as pessoas muitas vezes comentam que se sentem como se estivessem atordoadas. A ansiedade tende a destruir a consciência que temos de nós mesmos. Desorienta-nos, elimina temporariamente o nosso claro conhecimento do que e de quem somos e turva nossa visão da realidade que nos rodeia. Essa perplexidade, quanto a quem somos e o que deveríamos fazer, é a coisa mais dolorosa da ansiedade. O autoritarismo, a forma neurótica de autoridade, torna-se cada vez mais explícito, não particularmente porque muitas pessoas acreditam nele, mas porque se sentem individualmente impotentes e ansiosas. A perda do centro de valores anda de mãos dadas com a ascensão dos movimentos coletivistas. Precisamos de nos opor ao totalitarismo e a outras tendências de desumanização, por um lado, e de recuperar a nossa experiência de individualidade, por outro. A ansiedade, assim como a febre, é um sinal de que uma luta interior está em andamento. É evidente que está acontecendo uma batalha psicológica ou espiritual. Assim como a febre é um sintoma da batalha entre os poderes corporais e os germes infectantes, a ansiedade é evidência de uma batalha entre a força do nosso eu. Assim como a ansiedade destrói nossa autoconsciência, a consciência de nós mesmos pode destruir a ansiedade. A autoconsciência está fadada a progredir através de um estado de doença. A única maneira de escapar da ansiedade, portanto, parece ser ir em frente. A nossa tarefa, então, é fortalecer a nossa consciência de nós mesmos, encontrar centros de força dentro de nós que nos permitirão permanecer firmes apesar da confusão e da perplexidade que nos rodeiam. Antes de redescobrir a individualidade, deveríamos começar perguntando: qual é esse sentido de individualidade que buscamos? Tal como o feto no útero,
a criança fez parte do onós original ou com a sua mãe e continua como parte do onós psicológico na primeira infância. Entre as idades de 1 e 3 anos, porém, surge no ser humano a emergência mais radical e importante até agora na evolução, a saber, a consciência de si mesmo. Com o ego, a criança passa a se ver como um eu, e toma consciência de sua liberdade no contexto da relação com os pais. No entanto, ele pode se sentir terrivelmente impotente em comparação com os grandes e fortes adultos ao seu redor e temer viver sem a proteção dos pais. À medida que a criança cresce, o ego e o seu sentido de identidade permite-lhe imaginar-se no lugar de outra pessoa e perguntar como se sentiria e o que faria se fosse essa outra pessoa. Estas capacidades são os rudimentos da nossa capacidade de amar o próximo, de ter sensibilidade ética, de nos dedicarmos aos ideais e de morrer por eles, se necessário. Cumprir essas potencialidades é adquirir um senso de individualidade. Também somos seres capazes de estar fora do presente, aprender com o passado e planejar o futuro. A consciência que o homem tem de si mesmo é a fonte de suas qualidades mais elevadas. Mas estas dádivas só têm um preço elevado, o preço da ansiedade e das crises interiores. O ser humano deve construir e desenvolver uma consciência ética saudável, a fim de aumentar o seu sentido de valor pessoal, responsabilidade e liberdade. A história bíblica de Adão e Eva retrata como o insight ético e a autoconsciência nascem ao mesmo tempo. Este mito da criação fala uma verdade clássica geração após geração de pessoas, não porque se refira a um evento histórico específico, mas porque retrata alguma experiência interior profunda partilhada por todos. Quando Adão e Eva viveram no jardim do Éden, eles não tinham ansiedade nem culpa e não sabiam que estavam nus. Nesse estado, eles não tiveram dificuldades para viver, nenhum conflito psicológico dentro de si, nenhum conflito espiritual com Deus. Mas quando Eva foi tentada por uma serpente a comer do fruto da árvore proibida e deu a Adão, eles ficaram imediatamente conscientes da sua nudez e sentiram ansiedade e culpa. Esta história é uma forma de descrever o que acontece no desenvolvimento de cada ser humano, no surgimento da autoconsciência na infância. Antes dessa época, o indivíduo vivia no jardim do Éden, símbolo do período de existência no útero arquetípico, e ele vivia na totalidade original. No entanto, a ansiedade e os sentimentos de culpa não são um preço muito alto a pagar pela aventura do autoconhecimento e pela tarefa de se tornar quem realmente é. É uma queda ou para cima. Duas meninas gêmeas deram uma ilustração vívida de como é importante para alguém ter um senso de individualidade. Os pais as vestiam igual, mas uma delas sempre queria usar um vestido diferente do da irmã, ela até, se necessário, usava um vestido mais antigo e menos bonito. A menina expressou seu desejo de ser vista como uma pessoa diferente. Não pode ser explicado dizendo que a criança queria atenção, pois ela teria recebido mais atenção se tivesse se vestido de gêmea. Mostra, antes, a sua exigência de ser uma pessoa de pleno direito, de ter uma identidade pessoal e uma necessidade que era mais importante para ela ainda do que atenção ou prestígio. Este é o objetivo de todo ser humano, de ter um senso de identidade. Cada organismo tem uma e apenas uma necessidade central na vida, para cumprir as suas próprias potencialidades. Mas a tarefa do ser humano em cumprir a sua natureza é mais difícil, pois ele deve fazê-lo com consciência de si mesmo. Os conflitos da infância surgem de adultos que lutam para superar o que em suas vidas passadas originalmente os bloqueou em seu desenvolvimento. Quase todo adulto ainda está, em maior ou menor grau, lutando na longa jornada para alcançar a individualidade com base nos padrões que foram estabelecidos em suas primeiras experiências na família. Por exemplo, Mai conta o caso de um jovem que não sentia nenhum prazer real na companhia humana e, embora fosse intelectualmente competente e bem-sucedido, tinha sentimentos de ansiedade e depressões recorrentes. Tinha o hábito de sempre ficar fora de si mesmo, olhando para si mesmo, preocupando-se em saber se estava fazendo alguma coisa bem. Em outras palavras, ele era um observador de si mesmo, e tratar-se como um objeto é ser um estranho para si mesmo. Seus pais eram superprotetores com ele, gabavam-se de suas conquistas na escola para os parentes e orgulhavam-se de seu brilho. Mas raramente expressavam apreço real diretamente a ele.
Assim, ele foi incapaz de desenvolver um sentimento de valor próprio. Quando um bebê nasce, ele se torna um indivíduo físico quando o cordão umbilical é cortado em seu nascimento, mas a menos que o cordão umbilical psicológico também seja cortado no devido tempo à medida que a pessoa cresce, a pessoa permanece como uma criança amarrada a uma estaca em seus pais. Jardim da frente. Não se pode ir além do comprimento da corda. Isto bloqueia o desenvolvimento, e a liberdade renunciada ao crescimento volta-se para dentro e inflama-se em ressentimento e raiva. Estas são as pessoas que, embora pareçam se dar bem dentro do alcance da corda da criança, ficam muito chateadas quando precisam assumir responsabilidades e se aventurar em território desconhecido. Não é à toa que muitas pessoas reprimem conflitos inconscientes e tentam durante toda a vida fugir da ansiedade, desejam simbolicamente retornar ao útero. Ninguém avança para uma individualidade responsável se continuar a ser principalmente o reflexo do contexto social que o rodeia. A conformidade é a grande destruidora da individualidade, onde ser querido é visto como a passagem para a salvação. Mas escreve, o oposto da coragem na nossa sociedade não é a covardia, é a conformidade. Somos criados uns pelos outros, mas também possuímos a capacidade de vivenciar e criar a nós mesmos. Na medida em que realizamos as nossas potencialidades como pessoas, experimentamos a alegria mais profunda da qual o ser humano é herdeiro. A alegria, e não a felicidade, é o objetivo da vida, pois a alegria é a emoção que acompanha a realização da nossa natureza como seres humanos. Este é o santuário interior onde cada pessoa deve permanecer sozinha. Para iniciar a jornada de autorrealização, é preciso redescobrir os próprios sentimentos, desejos e relação com os aspectos inconscientes de si mesmo. Muitas pessoas têm apenas um conhecimento geral do que sentem e não sentem diretamente, mas apenas dão ideias sobre os seus sentimentos. O importante é perguntar-se como se sente de maneira honesta. A experiência de que sou o eu, que está sentindo ativamente com uma vivacidade elevada. O corpo é o primeiro núcleo da nossa identidade pessoal que desenvolvemos e exploramos quando crianças. Mas muitos de nós negligenciamos o nosso corpo, até adoecermos, como se o corpo nos dissesse: quando você vai me ouvir? Mai propõe que as doenças não sejam tomadas como acidentes periódicos que ocorrem ao nosso corpo, mas como meios da natureza para reeducar a pessoa. A consciência dos próprios sentimentos e o desenvolvimento de uma relação saudável com o nosso corpo estabelecem as bases para o próximo passo, saber o que se quer. As crianças são bastante claras na expressão das suas necessidades, mas à medida que envelhecemos, tornamo-nos cada vez menos claros. O incrível é como poucas pessoas sabem o que querem. Eles só sabem o que deveriam querer e o que as pessoas esperam deles. Porém, não devemos nos preocupar muito quando não sabemos o que queremos, porque nosso inconsciente sabe. Cabe a nós ouvi-lo ou ignorá-lo. Ao longo dos tempos, as pessoas consideraram seus sonhos fontes de sabedoria, orientação e percepção. É uma porção significativa do eu, quando estamos isolados do inconsciente, nos coloca na posição de tentar conduzir uma carruagem com 4 ou 5 cavalos partindo em direções diferentes. Mesmo a pessoa não qualificada, se tomar a atitude de que o que os seus sonhos lhe dizem não deve ser simplesmente rejeitado como tolo, pode obter ocasionalmente orientação útil dos seus sonhos, fornecendo insights e soluções para os seus problemas dos quais não tem consciência. Em vez de perguntar o que o inconsciente exige de nós, deveríamos antes perguntar o que ele pode nos ensinar sobre a vida humana, no nosso tempo particular e com os nossos problemas. Mai pretende nos mostrar que quanto mais autoconsciência uma pessoa tem, mais viva ela fica. Uma consciência intensificada nos salva de 2 erros. O primeiro é o passivismo, e não se preocupar com a autoconsciência e deixar que as forças determinísticas assumam o controle da vida, o que leva à projeção psicológica e à neurose. O destino lidera os dispostos e arrasta os relutantes. Somos nós, com a ajuda do ego, que devemos tornar consciente o inconsciente. O outro erro é o ativismo, ou seja, usar a atividade como substituto da autoconsciência. Muitas pessoas se mantêm ocupadas o tempo todo como forma de encobrir a ansiedade. Seu ativismo é uma forma de fugir de si mesmos.
Eles obtêm uma sensação pseudo e temporária de vitalidade por estarem com pressa. A vivacidade muitas vezes significa a capacidade de não agir, de ser criativamente ocioso, e o que pode ser mais difícil para a maioria das pessoas modernas do que fazer alguma coisa. Estar ocioso requer um forte senso de identidade pessoal. Traz uma nova apreciação por ser algo, em vez de apenas fazer algo. Um forte sentimento de individualidade não deve ser confundido com autoinflação, que é um sinal de vazio interior. Uma demonstração de orgulho é um dos disfarces mais comuns para a ansiedade. Da mesma forma, a autocondenação fornece um substituto para a autoestima que ajuda a afogar a amarga dor da inutilidade. Impede uma confrontação aberta e honesta dos próprios problemas e cria uma pseudo-humildade em vez da humildade honesta de quem procura enfrentar a sua situação de forma realista. É como se a pessoa dissesse a si mesma: devo ser importante porque valho a pena ser condenado. Assim, muita autocondenação é uma capa para o orgulho. Na antiga Atenas, quando um político tentava obter os votos da classe trabalhadora, parecendo muito humilde num casaco esfarrapado e com grandes buracos, Sócrates desmascarou a sua hipocrisia exclamando: a tua vaidade transparece em cada buraco do teu casaco. A autoconsciência leva à liberdade. Mas escreve: a liberdade é a capacidade do homem de participar no seu próprio desenvolvimento. É a nossa capacidade de nos moldar. Quanto menos autoconsciência uma pessoa tem, mais ela não é livre. Quando as pessoas procuram ajuda psicoterapêutica, geralmente queixam-se de que são motivadas ou de várias maneiras, têm ansiedades repentinas ou ficam bloqueadas nos estudos ou no trabalho sem qualquer razão apropriada. Eles não são livres, estão presos e empurrados por padrões inconscientes. Eles estão totalmente desapegados de si mesmos. No entanto, a liberdade leva à ansiedade. Dostoiévski retrata isso em seu romance Os Irmãos Karamazov. Cristo volta à Terra e é levado para a prisão pelo grande inquisidor. Ele diz a Cristo que seu erro foi que, no lugar de leis rígidas, ele colocou sobre o homem o fardo de ter o coração livre para decidir por si mesmo o que é bom e o que é mal. E esse terrível fardo da livre escolha é demais para os homens. As pessoas querem ser tratadas como crianças e lideradas pela autoridade. Portanto, a Igreja impõe restrições para salvar as pessoas da grande ansiedade e da terrível agonia de tomarem uma decisão livre por si mesmas. Isso os salva da vertigem da liberdade, como diz Kierkegaard. Psicologicamente, dentro da pessoa existe o medo de seguir em frente. Existe o lado corajoso do homem e o lado servil que prefere o conforto à liberdade, a segurança ao próprio crescimento. A dependência mórbida não é simplesmente uma incapacidade de crescer, é um padrão dinâmico que representa uma fuga da ansiedade. Uma forma de parasitismo em que um organismo é incapaz de viver, exceto quando se apega a outro. Uma pessoa não livre eventualmente se torna odiosa e ressentida. Como se alguém dissesse: você me conquistou, mas eu me reservo o direito de te odiar. A pessoa manteve no seu ódio uma cidadela interior, um último vestígio de dignidade e orgulho, e embora as condições exteriores lhe neguem os direitos essenciais do ser humano. Isto também é visto no facto de os governos totalitários terem de fornecer aos seus povos algum objeto para o ódio que é gerado pelo facto de o governo ter tirado a sua liberdade, e caso contrário as pessoas revoltar-se-iam. Normalmente somos ensinados a não admitir o nosso ódio, e como consequência este é reprimido. Talvez a razão pela qual o ressentimento continue a ser uma emoção tão comum, crônica e corrosiva na nossa época seja o facto de o ódio ter sido reprimido de forma tão generalizada. Na terapia, se uma pessoa é incapaz de admitir ou revelar a fonte de seu ódio e ressentimento, o prognóstico é pior. O ódio e o ressentimento preservam temporariamente a liberdade interior da pessoa, mas mais cedo ou mais tarde será necessário transformar emoções destrutivas em emoções construtivas. Liberdade não é rebelião. Rebelar-se é dar uma sensação ilusória de ser realmente independente. Como o rebelde obtém seu senso de direção e vitalidade ao atacar os outros, ele não precisa desenvolver seus próprios padrões. A rebelião atua como um substituto para o processo mais difícil de lutar pela própria autonomia, para o estado onde se pode estabelecer novas bases sobre as quais construir.
A liberdade nunca é o oposto da responsabilidade. Isto não significa que não sejamos todos determinados pelo facto de sermos atirados ao mundo, numa família, num país, numa situação econômica, num sexo, num tempo e lugar específicos na história. Na verdade, somos determinados psicologicamente de muitas maneiras, especialmente por tendências inconscientes. Somos um projeto dinâmico que deve ser concluído diante do mundo e, na medida em que lidamos com ele, o tornamos nosso. Isso pode ser feito assumindo a responsabilidade por quem somos em nossa essência e pelas circunstâncias em que nascemos, reconhecendo nossas limitações e a liberdade que temos como indivíduos que estão sempre se projetando em direção a um objetivo. Esta atitude de vivacidade é importante para cumprir o destino. Quem se dedica à liberdade não perde tempo lutando contra a realidade, mas exalta a realidade. Numa época de ansiedade, mentalidade de rebanho e isolamento pessoal, a coragem é uma condição sine qua non. Coragem é a capacidade de enfrentar a ansiedade que surge quando se alcança a liberdade. A cada passo da vida, passamos do familiar para o desconhecido. A coragem nada mais é do que uma resposta afirmativa aos choques da existência. As pessoas não têm coragem por causa do medo de serem submetidas ao isolamento social, ou seja, de serem ridicularizadas ou rejeitadas. Se alguém afunda novamente na multidão, não corre o risco desses perigos. Da antiga história de Prometeu, que foi punido pelos deuses por trazer fogo à humanidade, reconhecesse que criar requer coragem. Cada ato de criatividade genuína significa alcançar um nível mais elevado de autoconsciência e liberdade pessoal, o que envolve um conflito interno considerável. A coragem é necessária não apenas nas decisões cruciais ocasionais de uma pessoa para a sua própria liberdade, mas nas pequenas decisões de hora em hora que colocam os tijolos na estrutura da sua construção de uma pessoa responsável e livre. Uma pessoa que fica muito doente pode desistir, rebelar-se ou ver isso como um caminho para o autoconhecimento. Acontece frequentemente que, ao confrontarem a própria mortalidade, as pessoas subitamente se apercebem do que é verdadeiramente importante nas suas vidas. A morte destrói todas as nossas preocupações superficiais e nos leva de volta à busca de nós mesmos, do nosso propósito e significado na vida. Muitas vezes, aqueles que sobrevivem são enriquecidos e fortalecidos pela experiência, e alguns podem até ficar gratos. Somos todos sonâmbulos na vida até que alguma experiência inexplicável ou ameaçadora, que pode ativar o nosso pensamento sobre a morte, nos desperta do nosso sono profundo. Eu saltei do chão e saudei a terra com um grito que não é ouvido, exceto de um homem que esteve morto e vive novamente. Em casos extremos, como ser condenado à morte, a pessoa ainda pode, em sua liberdade, escolher como se relacionará com esses fatos, como a decisão de Sócrates de beber cicuta em vez de comprometer e preservar sua vida. Morrer pela própria liberdade, contrariamente qualquer doutrina simples de autopreservação, e implica algumas coisas profundas sobre a natureza humana e a existência humana. Morrer torna mais crucial para nós o fato de que, embora não estejamos mortos no momento, estaremos em algum momento, e então por que não escolher algo pelo menos interessante nesse meio tempo? Tudo o que a tua mão achar para fazer, faze-o com a tua força, pois não há trabalho, nem artifício, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura para onde você vai. A morte psicológica do antigo eu é seguida por uma maior consciência da vida, com novos insights. A responsabilidade pela própria vida assume um significado totalmente novo. A pessoa aceita a vida não como um fardo que lhe foi imposto, mas como algo que ela mesma escolheu. Pois esta pessoa existe agora como resultado de uma decisão que ela mesma tomou. A outra coisa que acontece é que se aceita a disciplina não porque ela seja ordenada, mas porque se escolheu com maior liberdade o que se quer fazer da vida, e a disciplina é necessária em prol dos valores que se deseja alcançar. A menos que os motivos internos do indivíduo sejam o ponto de partida, nenhuma discussão sobre valores fará muita diferença real. Como disse Nietzsche,